nada melhor para casa. Uma viagem para Maceió. Como se eu estivesse tornando ao fim do dia ao meu cantinho, à minha cama, aos braços da minha companheira, nesse caso, a minha morena da Rua do Sol. Vamos viver este momento. Um momento que vai ter uma composição em tempo de homenagem, infelizmente póstuma, a uma figura querida desta terra, um alagoano honorário, um homem que possuía 2 cidadanias. Até nisso ele me imitou. Eu sou um maceiense do Recife e atualmente sou um recifense de Maceió. Edécio Lopes era um maceiense de Caruaru. E nós vamos prestar uma homenagem ao Edécio e por isso trouxemos Mr. Frevo, o campeoníssimo do carnaval brasileiro, Claudionor Germano, que cantou uma música que o Edécio fez homenageando a sua cidade, homenageando Maceió, a cidade de Sorriso. Vamos fazer uma festinha ao final e eu quero contar nesse exercício de devoção, de respeito e de saudade com a quiescência e com a alegria de vocês. A partir deste momento, como eu estou em casa, relevem se eu não vou vestir o meu pijama ou a minha bermuda, mas eu... Pode sentar. Vou sentar. Sente, sim, claro, claro. E obedecer às prezadas ordens do meu querido Paulo, poeta. Vamos por ali, né? Vamos puxando de carreirão. É isso eu levanto a bola, você corta, como diz a história. E vamos começar pelo começo, Aldemar. Lá pelos anos 40, né, quando você estava aqui em Alagoas, como era Alagoas, como eram seus amigos, como é que você vivia? Você já disse que namorou ali na Rua do Sol. A sua morena é da Rua do Sol. Mas não vou falar das outras morenas, não. Essas a gente esquece, né? Mas vamos falar dos amigos. Mas precisamos ter as outras para poder acontecer a comparação. É verdade. Do contrário, não há referência, né? Bom, então como era a sua vida nos anos 40 em Maceió? Como é que foi? Uma vida de sonhador. Eu me embeveci pelas coisas do teatro, cheguei a escrever uma peça e fui honrado pela Companhia de Mesquitinha, Companhia Nacional de Comédias, porque o ator é Vilácio Marçal. Trouxe para o Teatro Deodoro uma comédia assinada por mim. Ora, um garotão vê uma faixa no Teatro Deodoro dizendo hoje, amanhã, não sei quando, obrigado, doutor, de Aldemar Paiva. E foi um negócio assim, foi um impacto. Daí por diante eu comecei a pensar seriamente que eu tinha uma certa tendência para essa coisa de teatro. Mas por outro lado, eu mantinha uma frustração muito grande, porque Maceió, a minha cidade, tinha um slogan pejorativo, era conhecida em toda a pátria brasileira como a zona muda do Brasil. Todas as capitais do Estado da Federação tinham as suas emissoras de rádio. Rádio Baré de Manaus, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Rádio Record de São Paulo, Rádio Marajoara do Pará, Rádio Liberdade da Bahia, Rádio Tabajara da Paraíba, Rádio Poti de Natal, Ceará Rádio Clube. Mas o senhor não tinha nada. Mas quando houve um sinal de que Maceió poderia ter uma estação de rádio, foi criado também para Maceió um título de pioneirismo. Maceió, a partir da intenção de fazer rádio,
criou a primeira gafe antológica da radiodifusão nacional. Somos reis da gafe, então. Quando o presidente da República programou a sua visita, com sua presença no Palácio dos Martírios, os sonhadores do rádio na época, Jacques Mesquita e Luiz Gonzaga, de uma casa comercial chamada A Radiófila, entenderam de fazer uma transposição. O equipamento transmissor da Polícia Militar viria para o Palácio dos Martírios e então, pela primeira vez, nós teríamos a voz de Alagoas nos céus de Maceió. Assim foi feito, assim foi anunciado, só que quando aconteceu a visita do presidente, eles pensaram em tudo, menos na peça principal de toda essa estrutura, a figura humana. Quem deveria usar o microfone com vocabulário próprio de repórter social. Então, de última hora, foram buscar numa amplificadora do Barretinho, que tinha um café num primeiro andar ali do relógio oficial, um rapaz egresso de Aracaju, para ser o apresentador, o mestre de cerimônias. E ele, da sacada do Palácio dos Martírios, quando o carro presidencial entrou naquela confluência da Rua da Boa Vista com a Rua do Apolo e parou à porta do palácio, quando o presidente saltou, que adentrou, subindo as escadas, é isso mesmo. Ele ao microfone, coitadinho, disse: senhoras e senhores, nesse instante, Sua Excelência, o senhor presidente da República está ingressando no Palácio dos Martírios com 2 membros de fora. Uma velhinha que estava ouvindo o rádio na Rua do Cotovelo disse: só pode ser uma aberração da natureza. Realmente, o presidente vinha ladeado do ministro da Saúde e do ministro da Educação. Como o rádio não permite o silêncio, Jacques Mesquita disse: vá, vá. Ele então pegou o microfonezinho, eu digo microfonezinho, mas era um prato fundo desse tamanho, e foi para o salão onde deveria acontecer o almoço de confraternização e de homenagem ao presidente. Aí então foi que houve a consagração da gafe. Ele começou, coitadinho, ausente daquele vocabulário, daquela forma própria de reportar e dizer as coisas, ele começou dizendo: pulando 2 mesas está Sua Excelência, o seu secretário de Educação e Cultura. Aqui à minha esquerda, pulando 3 mesas, está Sua Excelência, o senhor Ministro da Justiça. Pulando um armário de bom tamanho aqui à minha direita, está Sua Excelência Reverendíssima, o Arcebispo Metropolitano de Goiás. E quando a senhora do prefeito e a senhora do delegado acabaram de almoçar e cruzaram os talheres, ele pegou o microfone daquela transmissão única de Alagoas e disse: senhoras e senhores, atenção, que acabaram de comer agora mesmo a mulher do prefeito e a mulher do delegado.